Fala aí, rapaziada, canal Conhecimento é Libertação, tá no ar pra vocês, mais um vídeo aqui. Muito boa tarde, hoje é terça-feira, né? Vamos lá, rapaziada, trazer mais um vídeo pra vocês aqui. Canal Conhecimento é Libertação é um canal de estudos bíblicos, né? Com a linha de raciocínio assim, diferente, certo? Hoje eu vou trazer um vídeo aqui para vocês sobre a volta do Messias ao Pai, né? Porque como todos nós conhecemos, e a mensagem passada, né, segundo a Bíblia, é o que? Que o Messias ele foi crucificado, depois ressuscitou, e depois ele passou um tempo com os discípulos e depois voltou ao Pai. Mas vamos lá. Vou trazer uma linha de raciocínio diferente aqui para vocês, certo? Para reflexão. No livro de Atos, fala alguma coisa nesse sentido, certo? Atos, primeiro Atos, capítulo 7. Eu vou ler essa e vamos tentar encaixar aqui as coisas. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aí no versículo 9 fala assim, ó: e quando dizia isto, vendo eles quem? Né, os apóstolos, um ou dois apóstolos, né? Foi elevado às alturas em uma nuvem, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos, certo? E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco. Vamos lá. Rapaziada, o que a Bíblia, né? O que trazem para nós sobre essa explicação? Foi o que eu disse para vocês, que o que? Ele foi crucificado, ressuscitou, passou um tempo com os discípulos e depois voltou, né, para os céus. Mesmo, rapaziada, sabendo de todo o poder de Deus e a capacidade de Deus, isso é igual um arrebatamento, gente. Isso não faz sentido. Uma pessoa, né, carnal, subir, né, e ser elevada aos céus, certo? Isso não faz sentido, né? Então, eu vou trazer algumas passagens aqui diferentes para vocês, né? No livro de João, capítulo 16, versículo 28, ele fala assim, ó: saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. É o mesmo que eu li aqui, né? No Atos dos Apóstolos. Então vamos lá, pessoal. Seguindo a linha de raciocínio do vídeo anterior que eu tinha gravado, quem assistiu vai entender que é o quê? Que o Messias, que quando ele falava, né, essas palavras e essas pregações, as curas, essas coisas assim, não era sobre ele carnal, mas sim do Espírito de Deus que estava nele. Que Espírito é esse? Lá no livro de Gênesis, quer ver? É o mesmo Espírito, pessoal, que está no livro de Gênesis. Gênesis primeiro, desde a fundação do mundo, porque ele está, né, desde a fundação do mundo. Ó. No princípio Deus criou a terra e Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, aqui não fala Deus, fala assim, ó: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse Espírito, rapaziada, é o mesmo Espírito que desce no Messias, né?
é o mesmo Espírito que prega as boas novas, o reino de Deus, é o mesmo Espírito que cura, é o mesmo Espírito que desce em Sansão, é o mesmo Espírito que está em Saul, quando ele é ungido, é o mesmo Espírito que está em Davi, entendeu? É o mesmo Espírito, certo? Então, quando ele fala assim, ó, eu vim do Pai e volto para o Pai, não está falando do carnal, está falando do Espírito de Deus que estava nele, que manifestou os sinais na terra, que ensinou, que mostrou o caminho, que mostrou a luz, que mostrou a vida, que curou. Esse Espírito volta para o Pai. Do mesmo jeito, rapaziada, que quando o Messias é batizado no Rio Jordão, pelo João Batista, o Espírito de Deus desce sobre ele em forma de pomba. Mas talvez, né, e lá fala assim, ó, que os céus ouvem-se vozes do céu, que Deus fala assim, ó, este é meu filho em quem me comprazo, certo? Ele não está falando do que está dentro da água batizando, ele está falando do que desce do céu. O Espírito que desce do céu é o Filho de Deus, certo? Então, rapaziada, quando ele ressuscita, né, pode ser que talvez venha para frente, a gente lê, a gente estuda, Deus dá entendimento, compreensão, mas vamos lá ver se o Messias ressuscitou mesmo, né? Pode ser que não, pode ser que sim, certo? Né, a gente tem algumas coisas sobre os judeus que eles dizem, não acreditam, né, que ele ressuscitou em si. Mas, né, então quando ele fala que ele subiu, né, em Atos dos Apóstolos, que fala assim, ó, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Então, o que sobe de volta para o Pai e que senta à direita do Pai é o Espírito de Deus, certo? É o mesmo Espírito que, como se diz assim, que tem o nome de eu sou aquele que salva, que é o que? Iaúxa. O Messias, né, filho de Maria, o carnal, rapaziada, ele não tinha autoridade de fazer nada e ele não tinha capacidade de salvar as pessoas, entendeu? Mas aquele que desce nele, esse tem. Porque aquele que desce nele, que é o Espírito de Deus, que é aquele que salva, esse tem o poder de descer sobre a gente, mudar a visão da gente e direcionar a gente para o caminho certo, entendeu? Porque o carnal, ele morre, certo? O Messias, ele, por mais que ele ressuscitou, como a Bíblia diz, né? Tipo assim, eu não vou falar o carnal. Se o carnal do Filho de Deus, né, do Messias, filho de Maria, o carnal dele ressuscitou, chegou a um certo ponto e chegou a velhice, ele vai ter morrido, certo? Mas o Espírito de Deus, ele não morre, né? A Bíblia, você tem relatos falando que o quê? Ao longo da Bíblia tem eu até esqueci o que eu ia falar. Pela misericórdia de Deus, o que é isso? Deixa eu ver se eu lembro depois. Mas é isso aí, rapaziada, entendeu? Esse Espírito, né, que retorna ao Pai, não é a pessoa carnal, certo? Ou ele não ressuscitou, o Messias não ressuscitou, certo? E só o Iaúxa, né, aquele que eu sou aquele que salva, que é o que? O Espírito de Deus, ele ressuscita, né? Ele volta para quê? Para continuar e depois volta para o Pai. Porque, olha para você ver, igual eu falei para vocês, no livro de João, capítulo 16, versículo 28, ele fala assim, ó, saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo
e vou para o Pai. Ele está falando do retorno dele para o Pai. Esse retorno que acontece aqui em Atos dos Apóstolos, e você tem algum livro dos Evangelhos que fala, tem um fragmento sobre isso, entendeu? Que ele é elevado às alturas, essas coisas assim. Mas provavelmente, né, os indícios são muito fortes, que é o que? É o Espírito de Deus, né? Ele veio do Pai e ele volta para o Pai. Vocês tiveram compreensão, né? Reforçando, o mesmo Espírito que teve lá no princípio do mundo. Lá no primeira Gênesis, lá segundo, não sei, fala assim, fala do Espírito de Deus. Lá não fala de Deus, né? Fala do Espírito de Deus. Esse Espírito é o que está desde a fundação do mundo, né? Desde a fundação do mundo. E Deus, ao longo do tempo, vem colocando esse Espírito nos dele, entendeu? Eu vou citar de novo: Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Sansão, quer ver? Sansão, Saul, Davi, né? Vai aí ao longo aí. Esse pessoal tinha o Espírito de Deus. Por quê, rapaziada? Porque é o meio que Deus usa para comunicar com a gente, certo? Às vezes não tinha na época tinha os profetas, né? Também que poderia comunicar, mas na época de Noé não tinha isso, né? Você não via falar de profetas, mas Deus comunicava com Noé. Como? E aí? Né? Então ele usava o Espírito dele. Ficou meio assim? Espero que vocês tenham compreendido, né? Fica aí a reflexão, certo? É por isso, rapaziada, que vocês têm que refletir, né? Por quê? Porque se isso que eu tô falando para vocês, né, for uma verdade, o que acontece? A maioria de nós idolatramos um homem carnal, né, que se intitula Filho de Deus, né, mas só que nós não olhamos o que os olhos espirituais enxergam e os olhos carnais não enxergam, que é o que? Toda essa leitura do Novo Testamento, onde o Messias fala, seria o que? O Espírito do Pai falando. Então ele não fala propriamente do carnal, ele fala das coisas celestiais, né? Então isso cai por terra, muitas interpretações assim, né? Meio que buga a mente das pessoas, né? Fica aí o vídeo de hoje para reflexão, espero que vocês tenham compreendido, certo? E até o próximo.